Mais uma segunda-feira, mais um dia que estamos aqui online para trazer conteúdo para vocês, para gestão de estresse, para prevenção de estresse crônico e para prevenção de burnout. Sejam todos muito bem-vindos, inclusive vocês que assistirão essa live gravada. E hoje é dia da gente falar sobre gestão de tempo. Gestão de tempo também é gestão de estresse, porque se a gente se vê acumulada, sobrecarregada, a gente certamente vai ficar estressada. Então é justamente sobre isso que nós vamos falar, sobre como o gerenciamento de tempo se torna uma grande e importante ferramenta para o gerenciamento do estresse. Estresse, então, nada mais é do que uma situação adversa que demanda mais da nossa atenção, mais dos nossos recursos internos, aqueles recursos que nós usamos para lidar com as adversidades. E o gerenciamento de tempo entra aí como uma ferramenta muito forte, muito importante para a gente se manter num nível de estresse mais baixo, menos elevado. Seja muito bem-vinda, Fabiana, muito prazer ter você aqui. Então, a primeira ferramenta que eu quero trazer para vocês como ferramenta de gestão de tempo para fins de gerenciamento de estresse é a priorização de tarefas. É a gente saber selecionar aquilo que é urgente, aquilo que é relevante, aquilo que é importante e aquilo que pode ser delegado ou não ser feito. Porque certamente naquela nossa listinha a gente tem um monte de coisa para fazer e algumas delas o tempo passa, a gente não faz, não acontece nada e a gente percebe que aquilo não é importante, que não precisa ser feito. E a gente tem que aprender a perceber que na nossa lista de tarefas existem tarefas urgentes, estas são as prioritárias. Existem as relevantes, que têm que ser feitas, existem as que são muito importantes, existem as que podem ser delegadas para quem tem pessoas que possam fazer, e existem aquelas que a gente simplesmente não precisa fazer. E quando a gente fala em delegar, a gente está falando hoje nesse mundo digital em que todas as profissões necessitam ter o seu canal digital para expor o seu trabalho, para construir a sua imagem de autoridade. É assim, 99% das vezes as pessoas querem vir ao Instagram e ver quem é você, ou mesmo ao LinkedIn, que é uma outra plataforma para fins profissionais. Então, quando a gente fala nesse mundo digital, as demandas são gigantescas. Algumas atividades, como a minha, por exemplo, de hipnoterapia, você precisa fazer gestão de tráfego, para que as pessoas que procuram, seja nas redes sociais, ou seja no Google, procuram um tratamento, possam te encontrar. Então, a gente tem gestão de tráfego, a gente tem o social media, que são as pessoas que com a estratégia específica conseguem construir os seus posts. E aí a gente fala, eu vou estudar tráfego, eu vou estudar sobre copywriting, que são o texto dos conteúdos, e aí você não se dedica à sua profissão. Então, quando a gente fala em terceirizar, também estamos falando na contratação de profissionais terceirizados, que hoje existe uma grande gama de profissionais que não precisa ser CLT, não precisa ser o seu funcionário da sua empresa, mas eles têm uma empresa que você contrata. E aqui eu não estou falando em pejotização, não vou entrar nesse mérito de você ter funcionários que são PJ, eu estou falando prestadores de serviço mesmo. Então hoje eu tenho uma social media que ajuda a cuidar das minhas mídias sociais, eu tenho uma agência que cuida da gestão de tráfego, eu tenho uma assistente remota que nem mora aqui no estado de São Paulo, onde eu estou sediada, mas que faz o agendamento dos meus pacientes. Então, você querer fazer tudo te tira o tempo de se dedicar à sua profissão, te sobrecarrega e leva a um estresse e pode levar a um burnout.
É lógico que tudo isso tem etapas da nossa maturidade profissional e empresarial que nos permitem terceirizar, mas aqui nós estamos falando em gerenciamento de estresse, então gestão de tempo é gerenciamento de estresse e poder selecionar o que é urgente, o que é relevante, o que é importante, o que pode ser delegado e inclusive o que pode não ser feito, porque eu tenho certeza que na listinha de todo mundo tem alguma coisa que no fim das contas não precisa ser feito. Às vezes é um preciosismo, às vezes é algo que pode não ser feito, cabe a cada um avaliar. Então esse é o primeiro ponto de gestão de tempo. Segundo ponto de gestão, ferramenta de gestão de tempo. Estabelecer metas realistas. Não adianta, eu já fui a mulher da listinha. Eu tinha prazer em fazer a listinha para ter o prazer de ticar tudo. Por isso eu fui parar num burnout. E esta semana eu trarei um stories muito importante, porque na sexta-feira faz 5 anos que eu quase morri. E é uma data que eu celebro, porque é o meu segundo aniversário. Quase morri de um burnout que me levou a um choque séptico. Então, voltando à gestão de tempo. Metas realistas, é não colocar, não, hoje eu vou fazer estas 27 tarefas, são pequenas, eu consigo fazer. Coloque metas realistas, até porque, não sei se eu já contei para vocês, mas eu sou pós-graduada em neurociência e nós temos um sistema neurológico, um sistema cerebral, que é um sistema chamado sistema de recompensa. É aquele famosa sensação que a gente tem quando celebra uma conquista, realiza uma tarefa, aquele uhul interno que a gente faz e que despeja dopamina no nosso organismo e nos dá aquele ânimo para continuar. Se a gente coloca metas não realistas, todos os dias a gente não vai conseguir cumprir a nossa listinha e vem uma sensação de frustração. E essa frustração traz um desânimo para a gente cumprir as metas do outro dia e do outro e do outro. Então, estabelecer metas realistas não é falar, vou pôr só 2 assim eu celebro. Também não, porque você sabe que você está falseando ali. Mas a ideia é você estabelecer metas realistas porque você consegue cumpri-las. E ao conseguir cumpri-las, você tem uma sensação de realização, de celebração, de satisfação. Com isso você despeja dopamina no seu cérebro e com isso você segue animado para as metas do dia seguinte. Então estabelecer metas realistas. Ah, mas o meu chefe me deu metas não realistas. Utilize toda a sua força interior, a tua serenidade, a sua sabedoria para discutir com esse chefe essa quantidade de metas. Terceira ferramenta de gestão de tempo, planejamento eficaz. Faça um planejamento do seu dia, da sua semana, do seu mês e comece de cima para baixo, faça do mês. Nesse mês eu preciso fazer tais coisas que são coisas fixas. Por exemplo, todo início de mês eu tenho que mandar documentação para minha contadora. Então eu já coloco lá no 5º dia do mês, quando eu sei que já fui atropelada pelos primeiros dias do mês, no 5º dia do mês eu tenho como obrigação máxima entregar para ela. Eu tenho que passar para ela emitir as notas fiscais. Então no último dia do mês eu passo a lista para ela, porque daí ela tem até 5 dias do início do mês para emitir notas. Então começa de cima para baixo, vai fazendo uma pirâmide invertida. Então você tem todas as suas obrigações fixas, e você sabe quais são. Daí você separa em semanas e daí você separa por dias. Com este planejamento, você consegue ter foco, porque este foco está baseado na sua organização, na sua metodologia de organizar as tarefas que você tem que cumprir. E sempre deixando espaço para aquelas novidades que aparecem no dia, você tem que cumprir, elas estão ali entre as urgentes e as relevantes, e você não faz aquela super lista que eu falei de 27 pontos no dia. Assim tem espaço não só para você realizar a sua atividade profissional, mas para aquilo que surge de novo. Então a gente consegue manter o foco se a gente tem uma organização, senão fica aquela mente, nossa, o que eu tinha que fazer mesmo? Eu, por exemplo, não utilizo, já tentei, mas não utilizo nenhuma ferramenta, existem muitas ferramentas
No meu calendário do iPhone, eu coloco tudo o que eu tenho que fazer e fica mais fácil jogar de um dia para o outro com o dedo ali, jogar de um dia para o outro se aquilo eu não conseguir realizar naquele dia. E eu sou meio que a louca da organização, tá, gente? Então eu meio que coloco em ordem de prioridade. Hoje eu tinha algumas coisas logo no início do dia que eu tinha que fazer. Eu já coloco numa certa ordem para eu não bobear e aquilo que fosse urgente ou relevante ficar para depois e correr o risco de não ser feito. Então, já falamos sobre 3 ferramentas: priorizar as tarefas, o que é mais urgente, relevante, importante, ter metas realistas e fazer um planejamento eficaz que permita você manter o foco. Vocês concordam que se você conseguir manter o foco, você se estressa menos? Porque eu percebo naqueles dias em que eu estou menos focada, a demanda de energia do nosso corpo é muito grande. E você fica afobada, você fica fazendo microgerenciamento, toda hora olhando ali se você já fez. Então o foco baseado na organização, como resultado da organização, vai te ajudar muito a minimizar essa descarga de adrenalina, de cortisol, de quem vê a hora passando e não consegue realizar as suas obrigações. 4ª ferramenta, essa é difícil para muita gente: estabelecer limites, saber falar não. E antes que alguém levante a mão e fale, mas eu não consigo falar não para o meu chefe, para minha esposa, até para o meu funcionário, o primeiro ponto de estabelecimento de limites, de aprender a falar não, de fazer este gerenciamento, é você gerenciar a si mesmo. Quanto você fala não para você mesma? Quanto você fala, não, hoje chega porque eu estou cansada, eu já passei da conta. Não, está na hora de eu almoçar, eu preciso ir almoçar. Não, eu preciso ir ao banheiro, preciso fazer xixi. Porque eu já fui a louca de ficar trabalhando apertada, fazer xixi com o banheiro dentro da minha sala. Então, falar não para nós mesmas é o primeiro passo para a gente aprender a falar não para o outro, a estabelecer limites daquilo que você suporta fazer. Eu, por muito tempo, eu não reconheci os meus limites e isso me levou a um burnout muito grave. E essa dolorosa experiência que me fará esta semana celebrar 5 anos de quase ter perdido a vida, me ensinou muito, a duras penas, mas me ensinou muito. Hoje, não só a ficar prestando atenção para o limite, mas a de fato perceber. Aquele dia que eu tô mais desorganizada, porque ninguém é perfeito, nós temos os nossos dias ruins, de você perceber que você já tá com a mente, não tá funcionando. A Denise de antes seguiria feito um trator, seguindo em diante. Hoje eu dou aquela parada, e essa parada, para quem tem medo de deixar de estar trabalhando nessa pausa, com essa parada nós vamos para um outro ponto, que é o tempo de recuperação e de descanso. Quando a gente dá uma parada, a gente recupera energia, a gente se refaz e você produz mais do que se você continuasse ali feito um trator atropelando as necessidades do nosso corpo. O nosso corpo, ele funciona de forma perfeita. A gente é que faz ele funcionar de forma imperfeita. E ele dá sinais. A dor é um sinal, o desconforto é um sinal. Ninguém aqui está falando, ai, vamos ser mimizentos, qualquer coisinha eu paro. Não é isso. Mas também não estamos falando desistir jamais. Desistir seria parar para tomar uma água ou parar para se refazer porque você está sobrecarregada e cansada. Nenhum nem outro. É você realmente começar a perceber esses sinais do corpo e falar, não, vou tomar um café, vou dar uma respirada, né? Vou tomar uma água e já me refaço. Então, estabelecer limites é começar consigo próprio. É começar a falar não para você, que senão é um sim, na verdade, né? Aquele não, agora eu não vou continuar. É o sim para, deixa eu cuidar de mim, deixa eu olhar para mim, deixa eu me refazer. Porque 10 minutos é o suficiente, muitas vezes, para você se refazer e seguir adiante. E daí, nós vamos para esse 5º tópico, que é
tempo de descanso e recuperação. A gente precisa de 2 tipos de tempo de descanso e recuperação. O descanso noturno, fisiológico, que o nosso corpo precisa. Eu já falei isso, não sei se na primeira, acho que na primeira e na terceira live que nós fizemos, como o sono é importante para metabolizar emoções, para metabolizar memórias, para desintoxicar o nosso sistema nervoso. Ou seja, nós queremos que essa parte aqui que vai nos manter funcionais até o último dia do nosso suspiro, que ela esteja funcionando bem. Para isso, ela precisa fazer esse detox, ela precisa fazer toda essa operação noturna que acontece durante o sono, em que o sono precisa de fases para se completarem essas funções. Mas descanso e recuperação não é somente no sono. Você precisa de um tempo para se recuperar. A vida não pode ser só trabalho, comer, dormir. Você ter um hobby, você encontrar amigos, você fazer uma atividade física, você liberar as tensões de um dia de trabalho. E eu volto a dizer aqui, eu não sou uma influencer, mas eu estou aqui falando com um grupo de pessoas e eu não sou o tipo de pessoa que fala, não, acorda às 5, faz atividade física, banho gelado, cuida dos filhos, 24 horas do dia, muitas vezes, para muitas fases da nossa vida, não dá. Só que a gente aprender a fazer escolhas que mantenham a gente funcional e saudável. Eu fiquei quase 2 anos sem trabalhar por conta de um burnout, porque eu fui empurrando, feito um trator, todos os sintomas e negligenciando todos esses autocuidados, entendeu? E é por isso que hoje eu defendo tanto essa pauta. Então, tempo de descanso e recuperação é à noite, é no fim do dia, fora do horário do trabalho, mas é também durante o horário do trabalho, você fazer uma pausa se você está exausto, você tomar uma água, você comer um lanche, você ir ao banheiro, você respirar fundo. Isso também faz parte do descanso e da recuperação. Sexta ferramenta para gerenciamento de tempo: melhorar a eficiência da nossa atividade. E isso é um grande desafio nos dias de hoje, porque melhorar a eficiência não é acordar às 5 da manhã e trabalhar até às 10 da noite. É quão eficiente é a sua forma de trabalhar e operar. E hoje a gente tem grandes desafios, que são as distrações. Joguinhos em celular, mídias sociais, pessoas que trabalham ali o tempo todo acessando outras plataformas, outros assuntos. Então, existem pessoas que precisam estar ligadas no WhatsApp. Outras, elas ficam ligadas no WhatsApp durante sua atividade de trabalho, quase que como uma curiosidade para ver o que está acontecendo, porque hoje a gente sofre de uma coisa que em inglês chama FOMO, F-O-M-O, que é Fear of Missing Out, medo de perder. Putz, que eu perdi? Que notícia que eu perdi, né? E é um vício que é adquirido pelo consumo das mídias sociais, porque as mídias sociais, como eu falei, aquele sistema de recompensa, elas nos trazem essa sensação de prazer. E trazendo essa sensação de prazer, a gente quer ficar ali toda hora. Não dá um alívio, né? Quando você está estressado no trabalho, vai lá e dá uma olhadinha. É disso que eu estou falando. É você ficar trabalhando e com essa distração, isso despenca a sua eficiência. E daí você fica mais sobrecarregado e mais estressado por um hábito que você mesmo tem. Então, diminuir o nível de distrações e nestas pausas fazer a distração, você alivia o seu estresse. Então, tentar concentrar, existem algumas técnicas, existe a técnica Pomodoro, por exemplo. Depois vocês pesquisem no Google. A Pomodoro foi uma técnica lançada para concentração de trabalho e é inclusive indicada por algumas psicólogas para pessoas com TDAH. Então, existe até o reloginho, que é um tomatinho, Pomodoro, em inglês, e ele marca ali 15, 20, 25 minutos a cada intervalo que for recomendado por algum profissional de saúde mental. Você termina, para, levanta, respira, vai tomar um café e volta. Isso aumenta a sua produtividade. Então, se você conseguir concentrar suas atividades num período de tempo e fazer pequenos intervalos,
ao invés do que você imagina, que eu vou fazer muitos intervalos e não vou conseguir produzir, você dá uma recuperada e aumenta a sua produtividade. E por fim, a 7ª ferramenta de gestão de tempo, a adaptação a mudanças, que é uma coisa que eu já falei na live passada, você ser adaptativo às mudanças. Neste caso, quando a gente fala em se adaptar a mudanças, a gente está falando, eu não falei que na listinha a gente devia deixar um espaço para aquilo que surge durante o dia e não estava previsto, é justamente isso, é você deixar um espaço para você se adaptar a mudanças, para algum imprevisto, para alguma urgência, para alguma emergência que surja. Eu acho que não tem nenhum profissional que lide melhor com isso do que o obstetra, porque o obstetra normalmente, além de obstetrícia, ele faz a ginecologia, ele é o médico ginecologista daquela mulher antes e depois dela ter nenê. Embora alguns se concentrem só na obstetrícia, mas a obstetrícia também implica nele atender, fazer todo o pré-natal daquela paciente. E daí, parto não avisa com muita antecedência, ele acontece, ele pode acontecer em dias variados do período da gestação. E esse médico ele é obrigado a lidar com uma agenda que estava tudo certinha naquele dia e de repente um bebê resolve nascer e ele tem que cancelar todos aqueles horários. Eu já perguntei pro meu médico como que é para eles lidarem com isso. É um treinamento mental. Isto faz parte da minha atividade. Então a secretária liga para todo mundo e invariavelmente as pacientes compreendem, porque afinal todas são mulheres e sabem, né, que um bebê pode chegar fora de horário quando ele não é programado por uma cesariana. Então você ser adaptativa aos imprevistos. Pensar que na sua agenda diária de atividades precisa ter um espaço para aquilo que chega e precisa ser feito. E que isso não seja motivo de uma exaustão mental, de você falar, meu Deus, eu não tenho tempo, isso não estava previsto. Isso tem que fazer parte para algumas atividades mais, para outras menos. Por exemplo, eu vejo o meu relacionamento com o pessoal de gestão de tráfego, que faz o meu tráfego. Tá tudo bem, um belo dia, pessoal, hoje não chegou ninguém pelo WhatsApp, melhor olhar se não tem alguma coisa errada. Ou eles, Denise, a tag da sua conta de anúncio desapareceu, nós estamos reinstalando, é por isso que o movimento hoje está mais fraco. É isso, gente, as coisas acontecem em todas as áreas de atuação. Meu consultório fica em Pinheiros, mas não sei por que razão no Google Maps, usando aquele endereço, algumas vezes essas pessoas são jogadas para um outro bairro aqui em São Paulo. Então eu já criei o link com o endereço na localização correta para entregar para as pacientes, para evitar que isso aconteça, porque daí demora mais de meia hora para elas, chegando naquele local, descobrirem que está errado, em alguns casos. E aí, isso mexe em toda a minha agenda. Então, a gente já deixa algum espaço entre uma consulta e outra, justamente para estes imprevistos. Então, priorizar tarefas, saber o que é urgente, o que é relevante, o que é importante, o que é delegável, o que é esquecível, que a gente não precisa de fato fazer. 2, metas realistas, não colocar lá 30 coisas no dia, coloque uma quantidade adequada para você realizar. 3, planejamento eficaz, mês, semana, dia, isso te ajuda a ter foco, manter a organização. 4, estabelecer limites, não é só para os outros, é você para você mesmo, que isso eu acho que muitas vezes a raiz de você não saber falar não para os outros é você também não saber falar para si mesmo. Eu nunca atendi uma paciente que tenha dificuldade de falar não para os outros, mas que para si ela delimite bem esses limites. 5, tempo de descanso, tempo de recuperação para o seu corpo, para a sua mente, para o seu metabolismo se refazer. 6, melhoria de eficiência no trabalho, evitar distrações. Cada um sabe quais as distrações que estão fazendo com que essa eficácia diminui na sua performance.
E por fim, 7, adaptação aos imprevistos. Você ser adaptável para algumas atividades muito mais do que para outras, mas todas as atividades estão passíveis de imprevistos, que seja o pneu do seu carro furar, né? E você chegar atrasado, e você não cumprir um compromisso. Então, se você sabe lidar com essa impermanência da vida, com essa inconstância, a vida não é eu saio daqui, chego ali, não tem pedra, não tem buraco, não tem desvio. A vida não é assim. Se a gente conseguir pensar dessa forma, isso tudo vai impactar muito menos sobre você, e você vai estar fazendo um gerenciamento de estresse. Com uma vida com uma programação mais organizada, alguns são muito mais do que outros, com metas realistas, sem muitas distrações, com tempo de recuperação, você está fazendo gerenciamento do seu estresse. E se você está fazendo um gerenciamento do estresse, você vai reduzir muito aquele mal-estar de angústia, de ansiedade. E olha o círculo vicioso que se torna. Quem tem ansiedade não dorme bem. Se você não dorme bem, nós já estamos entrando de novo naquele assunto da recuperação do seu sistema nervoso. Então, gente, a ideia é que a gente faça lives curtas, que tragamos conteúdos bem concentrados e específicos. E o meu conteúdo de hoje é esse. Agora eu quero olhar aqui se tem alguma pergunta, se alguém quer fazer alguma pergunta, eu estou à disposição para responder, para tirar dúvidas. Não tem nenhuma pergunta aqui. Eu vou dar um minutinho para quem queira, se quiser fazer alguma pergunta, eu estou à disposição. Então, voltando, gente, todas essas ferramentas são ferramentas de gerenciamento de estresse. Uma pessoa muito desorganizada, que não consegue estabelecer suas prioridades, seus limites, um tempo para ela se recuperar, para pausar, para poder respirar e recuperar a energia, ela está se levando para um estresse. E esse estresse pode ser um estresse ou um estresse crônico, algo que já cronificou de tanto tempo que você conviveu com ele. E o burnout nada mais é do que estresse crônico. Por isso, o burnout atinge níveis tão graves. A pessoa entra num esgotamento físico e mental. E tudo aquilo que é crônico demorou um tempo para ser adquirido. E não é resolvido com 3 dias. Eu vejo gente me falando, o médico deu 3 dias. 3 dias? Às vezes nem uma gripe não sai em 3 dias. E isso não é exagero, gente. A recuperação de um burnout, ela é muito, muito a longo prazo. De médio a longo prazo. Então, para que chegar nisso? A ideia é que a gente possa olhar para essas ferramentas e falar, puxa, eu consigo fazer boa parte delas e as que eu não consigo eu vou tentar aprender. Como não veio nenhuma pergunta, quero agradecer a presença de todos vocês e toda segunda-feira a gente vai estar trazendo aqui algum tema relevante para gerenciamento de estresse e prevenção de burnout. Um beijo e boa semana para todo mundo.